Boa noite a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a 32ª sessão ordinária da 16ª legislatura. Com a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Durante esse momento, convido o vereador João Ribeiro para fazer a mensagem do dia. Isaías 50:4. O Senhor me deu a capacidade de falar como discípulo, para que eu saiba ajudar quando desanimados. Com uma palavra de coragem, toda manhã ele faz meus ouvidos ficar atentos, para que eu possa ouvir como discípulo. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Na sequência, então, daremos início à primeira parte da sessão, essa destinada aos expedientes. E nesse momento solicito ao nosso primeiro secretário, vereador Fábio Cavalim, que realize a leitura da ata da sessão anterior. Senhor, pedir a dispensa da leitura da ata. Conforme solicitação, então, verbal do vereador João Ribeiro, coloco em votação o pedido de dispensa da leitura da ata. Os vereadores favoráveis à dispensa, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, então, fica acolhida o pedido da dispensa de leitura. Lembrando os vereadores que essa ata encontra-se com o nosso primeiro secretário. Caso algum vereador desejar fazer alguma emenda, que o faça até o final dessa sessão. Se não desejar, declara ela aprovada. Dando continuidade, então, daremos início à apresentação dos expedientes. E nesse momento solicito ao nosso secretário, vereador Fábio Cavalim, que realize a leitura dos expedientes expedidos pela Casa. Boa noite a todos. Venho pelo presente encaminhar cópia das indicações 332 a 336, também do requerimento 139 e 140, ficando no aguardo das informações conforme o dispositivo constante no artigo 70, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal. Sendo somente esses os expedientes expedidos, faremos agora a apresentação dos expedientes recebidos. E conforme previsto no nosso regimento interno, será iniciado pelos diversos. Por favor, secretário, pode iniciar a apresentação dos mesmos. Ofício 34. A Câmara de Vereadores vem, por meio deste, solicitar aos responsáveis do espaço para o evento referente ao Dia da Criança, no dia 9 e 10 do 9. No período da manhã, às 8h30, no período da tarde, 13h30. Na ocasião, será proporcionado o cinema com o filme fornecido pela escola. Sem mais por um momento, coloco-lhe à disposição para eventuais esclarecimentos. Tem aqui, presidente, que teve um erro de digitação. Aqui é 9 e 10 do 10. Né? Esses seriam os diversos da sessão de hoje. Passamos agora a apresentar os expedientes recebidos do Poder Executivo. Nesse momento, solicito a leitura do ofício número 300 de 2019, o qual encaminha o projeto de lei número 18 de 2019, de iniciativa do Poder Executivo. Ofício 300. Tem a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência, Nova Soares, concluo o projeto de lei 018/2019, que trata de abertura de crédito adicional suplementar para transferência de saldo de dotação orçamentária da categoria custeio para a categoria capital, no valor de R$24 mil. Justifique-se a inclusão desse valor na dotação, tendo em vista a aquisição de instrumentos musicais tais como bateria acústica, clarinete e violão, pele de ataque para bateria, capas de violão, cubo para guitarra, microfone sem fio, pedestal para microfone, palhetas para sax, pratos de bateria, cordas para violão, estante para partitura, caixa de som, mesa de som, suporte para sub, cabo para microfones e saxofone. Aquisição objetiva oportunizar cidadania e inclusão social, desenvolvendo através da música como forma de expressão a multidisciplinaridade educacional. Serão utilizados pelos alunos iniciantes e veteranos. Também poderão ser utilizados em eventos para melhor atender a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Certo de vossa aquiescência, a presente justificativa é o que se submete à apreciação dessa Casa de Leis. Carlos Gil, Estado, Prefeito Municipal. Obrigado, secretário. Sendo somente esse também os expedientes recebidos do Poder Executivo, passamos a apresentar os expedientes recebidos do Poder Legislativo. Vamos iniciar pela leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça referente à emenda supressiva aditiva e modificativa número 001 de 2019, de autoria dos vereadores Antônio Padilha, Gilmar Carpegiani, Silvio Espínola e Simone Bojani. Emenda supressiva aditiva modificativa, possibilidade, artigo 61, inciso 1º, regimento interno, artigo 199 e 200, inciso
9º do regimento interno, ilegalidades constatadas, parecer pela aprovação parcial. A presente proposta da emenda supressiva, aditiva e modificativa visa alterar, modificar ou suprimir alguns trechos do texto original, visando trazer mais clareza e objetividade ao projeto de lei. Fundamentação. De início, compete à Comissão de Constituição e Justiça, em consonância ao disposto do artigo 61, primeiro do regimento interno da Câmara Municipal de Contenda, verificar a constitucionalidade, legalidade, legitimidade do proponente, bem como a técnica legislativa hora utilizada. Artigo 61. Compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se quanto ao aspecto constitucional, legal e regimental e quanto ao aspecto gramatical e lógico de todas as proposições que tramitam pela Câmara, salvadas as propostas de leis orçamentárias e os pareceres do Tribunal de Contas, citando, necessariamente, quando for o caso, o dispositivo constitucional, legal ou regimental. Ainda temos no artigo 169 e 200, sexto do regimento interno da Câmara Municipal de Contenda, a possibilidade da apresentação de emendas, se não, vejamos. Artigo 199. Proposição é toda matéria sujeita a deliberação do plenário, qualquer que seja ou seja objeto. Artigo 200. São modalidade de proposição. Nono, emendas. No que tange a iniciativa da confecção das leis, a proposição em tela foi proposta por vereadores, estando devidamente amparado pelo artigo 52 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 52. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos, através da iniciativa popular, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica, da análise da proposta da emenda. Item 1. Modifique-se o texto contido no artigo 2º, o qual passará a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Contratação mediante realização de teste seletivo simplificado. Dar-se sob forma de contrato de regime especial improrrogável com prazo máximo de 2 anos. O texto proposto na emenda fere o disposto do artigo 77, 11º da Lei Orgânica, o qual prevê que a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público será improrrogável, com prazo máximo de 1 ano, vedada a recontratação, vejamos. Artigo 77. A administração pública direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo obedecerá aos princípios de legalidade, intencionalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e também ao seguinte. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, atendidas as seguintes normas. A realização de testes seletivos, ressalvados os casos de calamidade pública. B. Contrato improrrogável com prazo máximo de 1 ano, vedada a recontratação. Desta forma, vislumbra-se que tal item da proposta de emenda contraria o disposto da Lei Orgânica do município, norma que lhe é hierarquicamente superior, sendo ao item da emenda ilegal. Item 2. Modifica-se e acrescenta-se o contido do inciso 7º do artigo 3º, o qual passará a ter a seguinte redação. 7. Admissão de servidor no caso de substituição por motivo de licença, nos casos de exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento e demais necessidades, e se verificarem para atender situações emergenciais que demandam providências imediatas. Será realizado pelo prazo aceitável a realização do respectivo concurso público, e desde que inexistente concurso público em vigência para os respectivos cargos. A proposta de emenda torna o texto mais claro, sendo, portanto, constitucional e legal. Item 3. Suprime-se o texto, o parágrafo 2º do artigo 3º, tendo em vista existir a mesma disposição no inciso 7 do artigo 3º. A supressão proposta retira do texto original trechos que são redundantes, tornando mais claro o objetivo, sendo constitucional e legal. Item 4. Altera-se o dispositivo no inciso 2º do artigo 8º, o qual passará a ter a seguinte redação.
A remuneração de contratação será acrescida no complemento na forma prevista nos artigos 169A e artigos 119A e 119B da Lei Orgânica Municipal número 1354, de 9 de abril de 2012, concedida aos servidores públicos do órgão ou entidade ocupantes de cargo similar àquele para o qual está sendo feita a contratação. A alteração proposta corrige possível erro de digitação na proposta original, sendo, portanto, legal e constitucional. Item 5. Adiciona ao seu texto legal a expressão com base no laudo pericial ao inciso 12º do artigo 13, o qual passará a ter a seguinte redação: 12º adicional de remuneração para as atividades insalubres, considerando o grau de exposição sendo fixado com base no laudo pericial em 10%, 20% ou 30% do vencimento inicial do cargo. A alteração proposta não merece prosperar, tendo em vista que os percentuais a serem pagos a títulos de insalubridade ou periculosidade estão definidos na Lei 1344/2012, sendo que a referida lei elenca quais os casos e quais os percentuais adequados. Item 6. Altera-se o dispositivo no parágrafo 1º do artigo 13, o qual passará a ter a seguinte redação: parágrafo 1º. Os direitos observados nos incisos 5º e 13º deste artigo serão pagos mensalmente e, no caso de rescisão do contrato, de forma proporcional. A alteração proposta não merece prosperar, pois propõe um pagamento diverso do originalmente previsto, sendo competência privativa do Poder Executivo, conforme previsto no artigo 70, 5º da Lei Orgânica Municipal, se não vejamos. Artigo 70, ao prefeito compete dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei, assim como sobre o artigo 195, regime jurídico dos servidores municipais, criação, transformação, extinção de cargos, empregos e funções públicas, planos de carreira, fixação e aumento de remuneração dos servidores municipais da administração direta e indireta. Item 7. Adiciona o parágrafo 1º do artigo 20 a expressão ficando assegurado ao contratado o direito da ampla defesa e ao contraditório, passando o texto legal a ter a seguinte redação: parágrafo 1º. É motivo de rescisão do contrato, nos termos desta lei, a ausência ao servidor por mais 7 dias úteis consecutivos ou 14 dias úteis alternados, sem motivo justificado, ficando assegurado ao contratado o direito à ampla defesa e ao contraditório. A referida proposta legal e constitucional, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa são postulados do Estado democrático de direito e devem ser observados, mesmo sem previsão de lei, já que estão previstos na Constituição Federal de 1988. Item 8. Altera-se o dispositivo do parágrafo 2º do artigo 21, qual passará a ter a seguinte redação: parágrafo 2º. A extinção do contrato por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia até o término do contrato. A alteração proposta não merece prosperar, pois propõe pagamento de indenização diverso do originalmente previsto, onerando os cofres públicos, sendo competência do Poder Executivo a gestão do erário. Vislumbra-se, portanto, que o projeto da emenda está parcialmente dentro da legalidade exigida, portanto, opinando esta comissão pela ilegalidade de algumas alterações conforme fundamentos acima. Artigo 2º. A contratação mediante realização de testes seletivos simplificado dar-se a sob forma de contrato de regime especial, improrrogável, com prazo máximo de 2 anos. Artigo 13, 12º, adicional de remuneração para as atividades insalubres, considerando o grau de exposição sendo fixados com base no laudo pericial
em 10%, 20% ou 30% do vencimento inicial do cargo. Artigo 13, parágrafo 1º. Os direitos observados nos incisos 5º e 13º desse artigo serão pagos mensalmente e, no caso de rescisão do contrato, de forma proporcional. Artigo 21, parágrafo 2º. A extinção do contrato por iniciativa do órgão ou entidade contratante decorrente de conveniência administrativa importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia até o término do contrato. Com relação aos demais itens alterados pela emenda proposta, opina esta comissão pela constitucionalidade e legalidade, uma vez que a proposta em questão está de acordo com a legislação vigente. Por fim, quanto à técnica legislativa inexistente, óbice. Conclusão, diante do exposto, opina-se pela aprovação parcial da presente emenda supressiva, aditiva e modificativa número 1 de 2019, iniciativa dos vereadores Antônio Carlos Ferreira Padilha, Gilmar Carpegiani, Silvio Espínola, Simone Bojano, ao projeto de lei 016/2019, iniciativa do Poder Executivo, com base nos fundamentos acima expostos. Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, secretário. Solicito a leitura agora dos requerimentos de número 141 a 144, todos iniciativa do vereador Silvio Espínola. Requerimento 141. Que seja encaminhado essa Casa de Leis informações sobre o projeto de lei 015/2019, iniciativa do Poder Executivo, qual dispõe sobre a autorização para efetuar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$200 mil para a pavimentação de vias urbanas no orçamento do município de Contenda para o exercício 2019, quais sejam: onde será investido o valor de R$200 mil constantes no referido projeto, enviar informações detalhadas. Requerimento 142, que seja encaminhadas às leis informações sobre o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, CAE, quais sejam: qual é a atual composição do Conselho, enviar relatório completo, contendo o nome completo de cada participante do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Requerimento 143, que seja encaminhadas à Casa de Leis informações sobre os estagiários que prestam serviços para a Prefeitura Municipal, quais sejam: encaminhar cópia de todos os contratos celebrados entre os estagiários da Prefeitura Municipal de Contenda. Requerimento 144, que seja encaminhadas à Casa de Leis informações sobre as obras de recap asfáltico e CDUQ nas seguintes vias: Avenida João Franco, Avenida Governador Moisés Opteon, Rua Padre José Lopalins, Rua Vitória Burcott, Rua José Tokarski e Rua 15 de Novembro, quais sejam: qual foi o valor gasto com as obras de capeamento das referidas vias, caminhar relatório detalhado contendo o valor gasto em cada via citada e de forma individualizada. Silvio Espínola, vereador. Obrigado, secretário. Passamos agora a apresentar as indicações de número 337 e 339, ambas iniciativas do vereador Gilmar Carpegiani. Indicação 337, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de manutenção no sistema de iluminação pública com consequente troca de lâmpadas queimadas na localidade campestre, mais precisamente em frente às residências dos senhores Wilson Moreira, Pedro Ruchinski, Paulo Jaworski, Henrique Lé, Laurindo, próximo ao Bar do Zé, e André Soik. A solicitação é feita atendendo ao pedido dos moradores, os quais relatam que os locais citados estão carentes do serviço de manutenção da iluminação pública, na intenção de preservar o bem-estar e a segurança da comunidade. Apresenta essa indicação, a qual proporcionará melhor qualidade de vida para a população e também deixará os locais indicados mais seguros para aqueles que precisam transitar pela via no período noturno. A indicação 339, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de manutenção com patrulhamento e ensaiamento ou colocação de pedriscos com a máxima urgência em todas as estradas principais e secundárias, nas localidades Campestre, Cagaçava, Condomato e principalmente na localidade de Colônia Santana. A indicação apresentada em atendimento dos pedidos dos moradores das citadas regiões e demais usuários das vias, os quais relatam que as citadas estradas estão em péssimas condições e conservação devido à ocorrência das fortes chuvas. Tal fato prejudica muito a população desses locais, principalmente os agricultores, os quais muitas vezes ficam impedidos de fazer o escoamento da safra agrícola. Ademais, tal fato traz muita insegurança aos condutores, inclusive do transporte escolar, que se arriscam em manobras para tentar desviar as valetas
e buracos que se formaram. A condição precária das estradas, além de prejudicar o trânsito, traz prejuízos aos proprietários de veículos, ficando clara a necessidade da realização da manutenção com urgência por parte do Poder Executivo. Gilmar Carpegiani, vereador. Obrigado, secretário. Passamos a apresentar a indicação de número 338 de 2019, essa iniciativa do vereador Joel de Souza. Indicação 338, que seja analisada a possibilidade de realização do serviço de patrulhamento e sacramento da rua Luiza Franco, no trecho sem pavimento, localizado entre a rua Vitório Barbosa e rua Amazonas. Também que seja estudada a possibilidade de construção de pavimentação do referido trecho. A presente indicação se faz atendendo à reivindicação dos usuários da citada via, visando garantir melhores condições de tráfego e segurança para a população que se utiliza do trecho acima citado, pois atualmente o tráfego de veículos e pedestres está bastante prejudicado, tendo em vista que o referido trecho está tomado por buracos e valetas, conforme a imagem anexo necessitando de reparos. Joel de Souza, vereador. Obrigado, secretário. Passamos a apresentar as indicações de número 340 e 341 de iniciativa do vereador Silvio Espino. Indicação 340, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de mudança do local do poste de energia elétrica, alta e baixa tensão, na rua Linor Salvador Lopes, mais precisamente em frente ao número 781, loteamento Jardim São João. Tal justificativo se deve ao fato de que o referido poste se encontra quase na rua, dificultando assim o tráfego de pedestres e de motoristas que por ali passam. O local onde o poste está instalado gera desconforto e insegurança, pois ocupa o passeio destinado aos pedestres. Essa solicitação já foi realizada ao Executivo Municipal através do ofício 99 de 2017, mas até a presente data o problema não foi resolvido. A indicação 341, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de troca de lâmpada na rua Emílio Ernesto Michele, mais precisamente em frente ao número 266, no loteamento Jardim São João. Tal solicitação se deve ao fato de que há meses a lâmpada se encontra queimada, sem a devida manutenção, e os moradores ficam à mercê da escuridão reinante no local. A solicitação é feita a pedido da moradora Jéssica Cristina Aquino. Silvio Espino, vereador. Obrigado, secretário. Nesse momento solicito a leitura da indicação número 342, iniciativa do vereador João Ribeiro. Indicação 342, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de manutenção do sistema de iluminação pública, com a consequente troca de lâmpada queimada na localidade do Rio do Castro, mais precisamente em frente à propriedade do senhor Francisco Stiver. Tal solicitação é feita atendendo a pedido do senhor Francisco, com o relato que o local citado está carente de serviço de manutenção da iluminação pública. Na intenção de preservar o bem-estar e a segurança da comunidade local, apresenta-se esta indicação, a qual proporcionará melhor qualidade de vida para os moradores e também deixará o local indicado mais seguro para aqueles que precisam transitar pela via no período noturno. João Fernandes Ribeiro, vereador. Obrigado, secretário. Passamos a apresentar agora a moção de pesar número 008 de 2019, iniciativa do vereador Fábio Cavalinho. Moção 09. O vereador que esta subscreve, conforme dispositivo no artigo 246 do regimento interno, solicita que seja encaminhada a moção de pesar pelo falecimento do senhor Valdemiro Gaspar, ocorrido no último dia 21 de setembro do corrente ano, devendo ser oficiado o presente pedindo aos familiares, transmitindo nossas sinceras condolências. Fábio Cavalinho da Silva, vereador. Obrigado, secretário. Nesse momento passo a fazer a inscrição dos vereadores que desejarem comentar os expedientes. Vereador João Ribeiro, deseja comentar? Não, obrigado. Vereador Fábio Cavalinho. Dispenso a palavra. Vereador João Gilmar Costa. Obrigado, presidente. Vereadora Simone. Obrigada, presidente. Vereador Toninho. Obrigado, senhor presidente. E vereador Silvio. Obrigado, senhor presidente. Vereador Carpegiani. Dispensa, senhor presidente. Obrigado. Vereador Jorge Souza. Então, não havendo nenhum vereador inscrito para comentar os expedientes, comunico que todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para que o mesmo possa analisá-las e tomar as devidas providências. Já o projeto de lei apresentado será encaminhado então à assessoria jurídica e contábil e posteriormente também às comissões permanentes responsáveis pela matéria. E o parecer das comissões e já com relação ao parecer das comissões, da Comissão de Constituição e Justiça e os requerimentos apresentados, todos serão votados agora a seguir na ordem do dia. Iniciamos a ordem do dia, então,
apresentando para votação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça referente à emenda supressiva, aditiva e modificativa número 001 de 2019, de iniciativa do Poder Legislativo. Essa emenda é referente ao projeto de lei número 16 de 2019, de iniciativa do Poder Executivo. Lembrando que esse parecer foi parcialmente aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, conforme apresentado durante os expedientes. Então, ele ficou, só para que não haja dúvida, para que nenhum vereador tenha dúvida, podemos até abrir a palavra para alguma questão, mas ficou da seguinte forma: o item 1, analisado, que fala sobre o artigo 2, o artigo 2º, ele não, conforme a comissão, não procederá por a emenda ser ilegal no entendimento da comissão. O item 2 procede como uma proposta constitucional e legal. O item 3 procede também com alteração, sendo aos olhos da comissão constitucional e legal. O item 4 da emenda também pela questão, o item 3 também pela legalidade e constitucionalidade, o item 4 também pela legalidade e constitucionalidade, o item 5 não merecendo prosperar, tendo em vista que a lei número 1344 de 2012 prevê já essa questão da insalubridade. O item 8 também não devendo seguir como alteração, porque existe uma competência privativa do Poder Executivo. O item 7 procede à legalidade e constitucionalidade, mesmo sendo que a ampla defesa são postulados do Estado Democrático de Direito. Eles estão previstos também já na Constituição Federal de 98, mas mesmo assim procede. O item 8 não procede, porque consequentemente vai onerar os cofres públicos, sendo esse tema responsável pela indenização correspondente à metade do contrato. Então, aos olhos da comissão, esse item também não procede. Então, ficando como apresentado durante os expedientes. Então, apresento, se não houver dúvida, se estiver bem claro a todos, apresento para a votação o parecer da comissão referente à emenda, e os vereadores, então, favoráveis a esse parecer permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Senhor presidente, gostaria que o senhor relesse. Essa questão ficou em dúvida na minha Por favor. Quais são os itens que vai ser modificados? Itens que serão modificados: item 2, item 3, Só o item 3, qual é o artigo? Suprime do texto o parágrafo 2º do artigo 3º, tendo em vista existir a mesma disposição no inciso 7º do artigo 3º. Tá, esse permanece. Permanece. Então permanece o 2. Peraí. Vamos devagar lá. Isso. Devagar. O 2 modifica e acrescenta o contido no inciso 7º do artigo 3º, o qual passará a seguinte redação. Então isso fica conforme apresentada a emenda. A admissão do servidor no caso de substituição por motivo de licença, nos casos de exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento e demais necessidades que se verificarem para atender situações emergenciais que demandam providências imediatas, será realizado pelo prazo aceitável a realização do respectivo concurso público e desde que existente concurso público em vigência para os respectivos cargos. Permanece. Certo. Item 3, que a gente comentou, que suprime do texto do parágrafo 2º do artigo 3º, tendo em vista que existe a mesma disposição nesse mesmo inciso que eu acabei de ler. Item 4, altera-se o dispositivo do inciso 2º do... Só um minutinho, senhor presidente.
Quarto. Item 4. Altera-se o disposto no inciso 2º do artigo 8º, o qual passará a ter a seguinte redação. 2. A remuneração do contratado será acrescida do complemento na forma prevista nos artigos 119A e 119B da Lei Municipal número 1344, de 19 de abril de 2012, concedida aos servidores públicos dos órgãos do órgão ou entidade ocupantes de cargos similares àqueles no qual está sendo feita a contratação. Permanece, conforme a emenda apresentada. O item 5 não procede, ou melhor, não segundo os olhos da comissão, O item 5, senhor presidente, o item 5 do qual artigo? O item 5 da análise da comissão é com base no laudo pericial, referente ao inciso Do artigo 13? do artigo 13. Lá no inciso 12. No inciso 12. Tendo em vista que a Lei 1344 de 2012 já prevê essa situação, então não há necessidade de estar constando nessa lei. Isso também aos olhos da comissão. Se algum vereador desejar fazer ser o contrário, não impede também, sem problema. O item 6 também não procede. Ele fala sobre o parágrafo 1º do artigo 13º, o qual passará a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. Os direitos observados no inciso 5 e 13 desse artigo serão pagos mensalmente nos casos de rescisão do contrato de forma proporcional, que se refere também aos olhos da comissão. Essa alteração porque já está originalmente prevista. Essa competência é uma competência privativa do Poder Executivo, quando fala de previsto já no artigo 70, no parágrafo 5º da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei, assim como sobre o artigo 195 do regime jurídico dos servidores municipais. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, plano de carreiras, fixação e aumento de remuneração dos servidores municipais da administração direta e indireta. Então, aos olhos da comissão, esse não entraria. Só um minutinho, senhor. Ali ele não entra, né? Não entraria, porque é uma situação exclusiva do Poder Executivo. Então, vai que ele seja uma questão. Isso nós deixamos uma lacuna, aonde cabe ao próprio servidor, no decorrer, ele entrar, requerer o seu direito, que isso é um direito adquirido do trabalhador, e ele cobrar, né, senhor presidente, aquilo que de fato é de direito. Por isso que nós estaríamos pedindo essa modificação aqui. Segundo aos olhos da comissão, né? Aos olhos da comissão. Por isso que nós estamos votando no plenário, né? Daí, tipo, se o vereador for contrário, a gente pode colocar especificamente, ou, se vocês preferirem, em vez de votar de uma vez só, a gente pode votar 1 a 1, sem problema nenhum. Só vou concluir aqui que só falta mais dois itens. Então, o item 7, esse permanece conforme a emenda. O item 7. Ele fala sobre o parágrafo 1º do artigo 20, a expressão, ficando assegurado ao contratado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Então, né, isso também já está previsto na Constituição Federal e também é legal e constitucional estar no projeto. O item 8. Não procede alteração do dispositivo no parágrafo 2º no artigo 21, o qual passará a ter a seguinte redação.
Parágrafo 2º. A extinção do contrato por iniciativa dos órgãos ou entidade contratante decorrente de conveniência administrativa importará ao pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia até o término do contrato. Segundo a comissão, a alteração proposta não merece prosperar, pois propõe o pagamento de indenização diverso do originalmente previsto, onerando os cofres públicos, sendo competência exclusiva do Poder Executivo a gestão do erário. Então, seriam esses os artigos, e eu vou voltar então para nós votar se os vereadores são favoráveis ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça ou não, item a item, conforme o parecer. Então eu gostaria que todos os vereadores pegassem em mãos o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, na segunda página, onde fala da análise da proposta da emenda. Então, os vereadores favoráveis a que não proceda a emenda ao item 1, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Só para quem... Eu entendi, senhor presidente. Assim, ó, os vereadores que sejam favoráveis ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o qual fala que esse item 1 não deve ser alterado no projeto de lei, permaneçam como estão. Qual que seria o item 1, senhor presidente? Na página segunda, você está com o parecer aqui, ó? Não. Pega o parecer, Silvio, que daí eu... Mas você não veio aqui na minha mesa? Tem? Já vou providenciar uma cópia para você, então. Foi isso, senhor presidente? Qual o que é? Do parecer da comissão. Não, está junto nos expedientes ali, junto com as indicações que a gente vimos. É assim, ó. Deixa eu ver. Não, só tem aqui só o... a imagem. Aqui, senhor presidente. 01. Tá bom. Desculpe, senhor. Não. Vamos tentando. Não precisa lá. Na página 2, na segunda página. Tá. Colocar não precisa lá. Item 1. Item 1. Então, assim, ó, então voltamos à votação. Então, assim, ó, os vereadores que concordam com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, aonde a comissão, segundo os olhos da comissão, essa mudança não deve ocorrer na lei. Permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Então fica aprovado o parecer da comissão por 7 votos favoráveis e 1 contrário. Os vereadores que concordarem com a comissão no que diz respeito ao item 2, aonde fica, segundo a comissão, o parecer, que deve seguir a mudança na lei, modificando-se e acrescentando o contido no item 2, aonde a comissão é favorável à mudança no projeto de lei. Permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Fica aprovado, então, o item 2, onde fala da modificação do inciso 7 do artigo 3º, aprovado o parecer por 8 votos. O item 3, também aos olhos da comissão, deve ser alterado o projeto de lei. Os vereadores que forem favoráveis a esse posicionamento da comissão, ao parecer da comissão, permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Então também fica aprovado o item 3, onde fala-se de suprimir do texto do parágrafo 2 do artigo 3º, fica aprovado por 8 votos. No item 4, aos olhos da comissão, também deve ser alterado o projeto de lei número 16, onde altera-se o disposto no inciso 2º do artigo 8º. Segundo a comissão, essa alteração é possível, inclusive para corrigir erro de digitação na proposta original,
vereadores favoráveis ao parecer permaneçam na comissão, os contrários manifestem-se. Também fica aprovado por 8 votos. Passamos à votação do item 5, o qual dispõe sobre adicionar ao texto legal a expressão com base no laudo pericial. Segundo a comissão, esse item não é constitucional e legal, não deve, quer dizer, segundo os olhos da comissão, esse item não deve ser alterado no projeto de lei, tendo em vista que a questão da insalubridade e periculosidade já estão definidos na Lei Municipal número 1344 de 2012. Então, os vereadores que são favoráveis ao parecer da comissão, pela não mudança, por não adicionar ao texto com base no laudo, permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Fica também aprovado o item 5, no que diz respeito a adicionar ao texto essa expressão com base no laudo pericial. 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Ficando aprovado, então, a não mudança. O item 6, também pela não mudança no que altera o disposto no parágrafo 1º do artigo 3º, o qual passará a ter a seguinte redação, conforme já foi lido. Segundo a comissão, essa alteração não deve prosseguir, porque os pagamentos diversos originalmente previstos são competência privativa do Poder Executivo, conforme previsto no artigo 70 da Lei Orgânica. Então, os vereadores que também são favoráveis ao parecer da comissão pela não inclusão, não alteração desse artigo, dessa alteração, permaneçam como estão, os contrários propor manifestem-se. Também fica aprovado por 7 votos favoráveis e 1 contrário. Passamos a votar o item 7, o qual adiciona ao parágrafo 1º do artigo 20 a expressão fica assegurado ao contratado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Segundo a comissão, esse item pode ser alterado porque ele é legal e constitucional, sendo em vista que isso também está previsto na Constituição Federal de 1988. Então, os vereadores favoráveis a essa mudança, por favor, permaneçam como estão, ou melhor, os vereadores favoráveis ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Fica aprovado por 8 votos. No item 8, o posicionamento da Comissão de Constituição e Justiça é pela não alteração do disposto no artigo 2º do parágrafo 2º do artigo 21, sendo em vista que a alteração da proposta irá onerar os cofres públicos, sendo essa uma competência única e exclusiva do Poder Executivo, que é o responsável pela gestão do erário. Então, os vereadores que são favoráveis ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a não alteração, permaneçam como estão, os contrários, por favor, manifestem-se. Também fica aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Sendo assim, o parecer da comissão fica aprovado na sua totalidade, lembrando com essas ressalvas dos votos contrários nesses itens, conforme a votação feita agora, nesse momento. Passamos agora a apresentar para a votação os requerimentos número 141 a 144, de iniciativa do vereador Silvio Friedman. Vereadores favoráveis a esses requerimentos, conforme apresentados nos expedientes recebidos, que permaneçam como estão, os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, então, declaro aprovado
os requerimentos de número 141 a 144 por 8 votos. Nesse momento, solicito ao nosso primeiro secretário, vereador Fábio Cavalini, que faça a leitura da súmula do projeto de lei número 15 de 2019, de iniciativa do Poder Executivo para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 15 de 2019, súmula. Dispõe sobre a autorização para efetuar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$200 mil para a pavimentação de vias urbanas no orçamento do município de Contenda para o exercício de 2019. Obrigado, secretário. Lembrando que o referido projeto recebeu o parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça, parecer favorável também da Comissão de Orçamentos e Finanças e parecer favorável também da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento Ambiental, Urbano e Rural. Está em discussão o projeto. Se algum vereador desejar comentário, não havendo comentários, passando direto à votação. E os vereadores favoráveis ao projeto de lei número 15 permaneçam como estão, os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, declaro aprovado em segundo turno o projeto de lei número 15 de 2019 por 8 votos. Passamos nesse momento a apresentar e solicito ao nosso primeiro secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei número 17 de 2019, de iniciativa do Poder Executivo para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 017 de 2019, súmula. Dispõe sobre a autorização para efetuar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$265 mil no orçamento do município de Contenda para o exercício de 2019. Obrigado, secretário. Lembrando que o referido projeto recebeu também parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável também da Comissão de Orçamentos e Finanças. Está em discussão. Se algum vereador desejar comentar. Não havendo nenhum comentário, passamos direto à votação. Vereadores favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, declaro aprovado em segundo turno o projeto de lei número 17 de 2019 por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Nesse momento, solicito ao nosso primeiro secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei número 12 de 2019, iniciativa da mesa diretiva para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 012 de 2019, súmula. Dispõe sobre as alterações no regimento interno da Câmara do Municipal de Contenda e das outras providências. Obrigado, secretário. Lembrando também que o projeto recebeu um parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e também parecer favorável da Comissão de Seguridade Social. Está em discussão. Se o vereador desejar comentar, não havendo nenhum comentário, passamos direto à votação. Vereadores favoráveis ao projeto de lei número 12 de 2019, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, então, declaro aprovado em segundo turno o projeto de lei número 12 de 2019 por 8 votos. E não havendo mais nenhuma matéria a ser deliberada, nenhum expediente a ser deliberado na hora do dia, vamos passar agora para a explicação pessoal. E nesse momento convido a vereadora Simone para fazer uso da palavra. Obrigado, eu dispenso do presidente. Passamos a palavra ao vereador Toninho. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores e vereadoras. Também agradecer aquelas pessoas que aqui presentes nessa dia de hoje nessa Câmara. Só queria lembrar, senhor presidente, que nessa última semana aí com os temporal, solidarizar todas essas famílias aí que perderam seus móveis, suas casas foram destruídas pelo vento, pela chuva e pelas pedras, que veio abalar nossa cidade de Contenda, E deixar aqui também o agradecimento de todo aquele povo da Defesa Civil que se prontificou imediatamente a se prontificar, todas aquelas pessoas que ali ajudaram, as pessoas ali que de alguma maneira, de uma maneira muito triste, mas todo mundo sensibilizou, a
a questão das casas destruídas pelas pedras, né? Então, aquelas pessoas que ajudaram, né, a gente fica muito contente, agradece de coração todas aquelas pessoas que ali tiveram, de alguma maneira ou outra, tiveram ali ajudando todo mundo, né? Que a gente viu que foi uma corrente que a gente teve ali, que era muita gente desabrigada, com lonas e o pessoal que diz ali pedindo lona e não tinha como acudir todo mundo na mesma hora, né? Mas toda pela pessoal, o pessoal também do rótulo, né? Seu presidente que teve prontificado também em ajudar todas aquelas pessoas lá. Que isso é bom a gente frisar, aquelas pessoas que todo mundo se prontificou a ajudar o nosso município aqui. Então a gente, até sábado mesmo, a gente teve ali muita gente que trouxeram pedidos de alimento, trouxeram colchão, colchoado. É o nosso colega vereador também esteve lá levando os colchoados para o pessoal, aquelas pessoas que ali, que diz muitos ajudaram, os colegas aqui que estão presentes, que a gente quer agradecer a cada um, né? Que foi uma tragédia muito feia no nosso município, que Deus queira que nunca aconteça mais o que aconteceu aí, do pessoal ficar todo molhado e perder seus pertences ali de uma maneira bem rápida, né? Então, a gente pede a Deus que nunca aconteça isso com ninguém, mas sempre a natureza, às vezes, sempre vem um contratempo na nossa região, e não foi só no nosso município aqui, foi vários municípios que pegou a pedreira, até vendaval fortes, que derrubou muitas casas também, que maquinário perderam. Então a gente fica aqui solidarizado com todas essas pessoas que se perderam as suas coisas, né? Então, mas vamos ser devagarzinho, vai se reconstruindo. O prefeito já prontificou, acho que vai já pedir as telhas, né? A gente espera que agora chegue as telhas para aquelas pessoas que ali precisam, né? Para cobrir suas casas, de alguma maneira ou de outra tem que ajudar, né? Seja do pouco, do bastante, que aconteça, né? Então, e também queria ali dar os meus pesos à família do seu Rodrivino Gaspar, que veio falecer também nesse final de semana, né? Dia 21, né? E queria, o seu Gaspar, quando ele me parece, era a idade da falecida minha mãe. Ele é uma pessoa que eles se criaram meio junto, e a gente tinha um carinho sempre para a família do seu Gaspar, e a gente também sabemos hoje que o seu Gaspar que eles sempre doou pão para o hospital, né? Isso não foi só agora, foi de muitos anos para trás, né? O seu Gaspar sempre colaborou com a nossa entidade ali no Miquelina Franco ali, né? Então a gente fica muito contente de saber que ele fez a parte dele aqui na terra, e a gente quis levar o povo, que muitos não sabem, né? O seu Gaspar foi uma pessoa muito querida e muito bondosa, né? E que Deus sempre proteja, que diz a família dele, que sempre, quem sabe, que diz ali, deixa um grande legado à família deles ali, do seu Gaspar, que sempre o seu Gaspar foi um homem querido. Então, só isso, senhor presidente, agradeço a cada um de vocês aqui. Tenham um bom início de semana a todos aí, fiquem com Deus todos. Obrigado. Obrigado, vereador Toninho. Passamos a palavra ao vereador Ciro. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aos demais que estão presentes nesta casa, aos meus amigos e amigas que me acompanham aí pela rede social, nessa 32ª sessão ordinária, nesta data hoje de 23 de nove de 2019, nesta noite um pouco fria, escura, mas no qual nós temos que cumprir a nossa missão pelo qual nós fomos eleitos. Primeiro, eu quero deixar aqui um elogio à nossa administração. Deles irem até o distrito de Catanduva do Sul, aonde é uma parte do quadro urbano do nosso município,
através de lei municipal, e que ali alguns moradores vinham reivindicando a sua iluminação, principalmente naquela praça, que eu acredito que é uma praça pública, no meu ponto de vista, e que há muito tempo ali estavam reclamando. Sendo que algumas pessoas que ali tiveram, não tiveram o êxito, porque realmente estava faltando material. Mas enfim, aquele que bate, aquele que fala, aquele que briga, não sei o que aconteceu. Não sei se a minha voz, ela é uma voz pesada, que alguns gostam e outros não gostam, e eu, para mim, pouco ou melhor, tanto faz, mas o que importa é que eu estou a serviço da nossa população. Às 2 horas da tarde apareceu as lâmpadas, os reatores, e lá realmente foi cumprido com aquilo que é uma obrigação da nossa administração, pelo qual foi eleito o nosso prefeito, para zelar aquilo que é público. E além disso, a iluminação pública ela não é de graça, onde todos nós, como cidadãos, pagamos a taxa de iluminação pública. Então eu acredito que ali não se foi feito favor, e sim uma obrigação da nossa administração. Então quero parabenizar nesse momento a nossa administração por cumprir com a sua obrigação. Não ir lá fazer, dizer que está fazendo um favor aos nossos cidadãos contenenses. A segunda questão que me traz a esta tribuna esta noite, senhor presidente, realmente é sobre esse temporal aonde ocorreu essa fatalidade no nosso município. Aonde tanto eu quanto os senhores e tantas pessoas que tiveram envolvido na noite fria de quarta-feira, foi um temporal ali por volta das 18 horas, que no qual o senhor também estava lá presente, senhor presidente. Quero que fique registrado nessa casa. E que lá eu estava, não como legislador, mas sim como um voluntário, e ser solidário àquelas pessoas que ali estavam passando e pedindo um socorro. E a gente, quando nós temos que fazer uma crítica à nossa administração, daquilo que talvez ela esteja errado, nós temos que ser coerente. Mas também quando ela se prontifica e atender aquilo que de fato é direito, nós também temos que elogiar. Porque nós não vivemos somente de críticas, mas ela tem que ser uma crítica construtiva naquilo que de fato é de direito. Então tudo isso ocorreu nesta quarta-feira passada, aonde nós tivemos assim, aí vamos calcular aproximadamente umas 300 residências que foram basicamente seu telhado quase totalmente destruído. Se isso não chegasse, nós tivemos assim, ali de ver, a necessidade das pessoas, a nossa administração, através ali da coordenação da Defesa Civil, onde lá estava presente o chefe, mas no qual estava representando a nossa administração. Ali me lembro que ali estava o Ney, um funcionário, ali estava o funcionário Amauri, da prefeitura, ali também estava o senhor presidente, e também estava ali o pessoal do Roca, a nossa, podemos ter algum posicionamento, mas eu não posso esquecer dela, a Ana Elisa, a engenheira civil, junto também com o Diego. Oi? O O Diego, né? Ali junto. Nós saímos, senhor presidente, dali 3h30 da manhã. A última localidade que nós tivemos junto foi a Vila Rivas. Chegamos 2h30 da manhã. Mas ali não se falava em partido, não se falava em legislador, ali só falava uma única pessoa, uma única coisa, ou uma única palavra: ser solidário àquelas pessoas que naquele momento estavam pedindo ajuda para a nossa administração.
Então, que vamos fazer um cálculo, aproximadamente são 350 residências no geral, aonde, assim que se usar o critério, devemos chegar a 800 residências em nosso município. Quando a gente se fala 800 residências, nós vamos falar em torno de 2.500 a 3.000 pessoas dentro do nosso município afetada, né? Aonde acredito que deve ser atendido por uma faixa social, junto à Defesa Civil e ao Departamento de Ação Social da nossa administração. E os repasses do nosso município serão feitos pelo governo estadual ou federal, que tem ali. No sábado, o prefeito, acredito que não se encontrava em nosso município, estava fora, né? Então a gente não sabe, ali não teria como a gente afirmar de que forma que isso deveria ocorrer, se é uma calamidade pública, de que forma que a administração tem que pensar e agir dessa forma, né? Enquanto isso, a gente percebeu, tanto eu quanto todos, que a Defesa Civil e o Departamento de Ação Social, junto com o Rotary, e outros grupos que ali estavam, voluntários, o trabalho continuava, em termos de arrecadação, né? Enfim. Aonde nós também tivemos, assim, pessoas tanto evangélicas como os católicos, enfim, tanta gente ali procurando ajudar essas pessoas. Então, na sexta-feira, foi realizado um atendimento em parceria com a Igreja Adventista e a Defesa Civil, com 400 folhas de permissão, sendo possível atender 18 famílias no pré-atendimento, onde foram registrados a entrega de 50 rolos de lona, senhor presidente. Nós começamos na quarta-feira à noite com 2 rolos, e daí foi para 4, ali foi para 6. Volto a repetir, quero parabenizar o Chep pela pessoa dele, pela dedicação dele, a gente ali molhado, correndo, e ele correndo atrás da zona. A última viagem que eu recordo que ele fez foi por volta das 23h30, onde ele foi na Lapa buscar mais 3 rolos para nós poder atender ali aquelas pessoas que nós tínhamos ali dentro do Delta, aproximadamente umas 350 pessoas. Então isso, a gente tem que parabenizar a administração, né, os órgãos aí, tanto da Defesa Civil, da Assistência Social, dos voluntários, do Rotary, enfim, todas aquelas pessoas que ali estavam envolvidas nesse processo. Onde esses rolos eram de 4 metros por 6, né, que dava para atender naquele momento, socorrer aquelas famílias. Onde também não podemos esquecer o Corpo de Bombeiro, que também esteve ali nos dando respaldo, nos trazendo algum material para que a gente pudesse atender essas pessoas. Já aqui nos próximos dias está sendo programado o atendimento com mais de 100, mais de 1000 folhas de termite, de 4 milímetros. Mas se a gente vê de tudo isso que aconteceu, senhor presidente, a você que me acompanha pela rede social, isso não só foi só na questão nas localidades e das pessoas que no qual aqui moram, mas isso também afetou dentro do setor público, dentro da nossa administração, dentro do órgão, né? Então o que nós temos aí, que também vai ser adquirido aí, de 500 a 600 folhas de termite de 6 milímetros para os prédios públicos e residências em situações críticas e vulneráveis. Os prédios públicos que se encontram com interdição parcial são os seguintes: são o CEMEI da Serrinha Meroni, no conjunto Itapirubá, né, que muitos conhecem ali pelo conjunto Habitar Brasil, o CEMEI da Iana Maria, aqui no centro, que também o seu telhado foi atingido 40%, né? O Adolescentro do conjunto Itapirubá, com algumas telhas danificadas, o Anjo da Guarda Casa Lar, aqui no centro, com janelas atingidas pelo vento e granizo, Escola Municipal, a Pré-Júlia, aqui no centro, com 30% do telhado danificado, a Escola Municipal João Franco, aqui no centro, também se encontra com essa estrutura e telhado danificado, e por segurança se encontra com interdição parcial por técnico do Estado que ali estiveram visitando essa escola.
Uma outra instituição no qual eu tenho um grande respeito, que no qual eu também, não só a minha pessoa, acredito que também as pessoas, dos senhores legisladores, que é a Associação dos Reciclados, né? Que foi ali com 90% do seu telhado danificado, dessas pessoas ali que realmente fazem um trabalho importante dentro do nosso município, que trabalham na questão da reciclagem desse material, a separação, né, do lixo orgânico. Não podemos deixar, porque nós tivemos ali e podemos ver com nossos próprios olhos a Secretaria de Obras, da forma como foi danificada. Também não podemos dizer a respeito do almoxarifado, que lá mais molhava tanto lá dentro quanto ali fora, né? Também com 60% do seu telhado danificado, os barracões onde funciona provisoriamente a prefeitura também, né? Com algumas várias ali furos no telhado. A unidade básica da saúde do centro social também sofreu ali alguns, foi danificado algumas coisas, além das janelas, telhados, né? E com isso, a base de apoio da nossa Defesa Civil e as famílias atingidas no decorrer, na quinta-feira, veio para o ginásio de esporte, onde foram recebidos, porque todos nós sabemos que ali a Delta não estava em condições de receber aquelas pessoas pelo barro, pela chuva que ali estava atingindo aquele setor público, né? Então eu digo assim, aonde esse grupo do Rotary, aí da Defesa Civil, da Defesa da Ação Social, de todo aquele pessoal que estavam engrenado ali, assim, quantas pessoas nos trouxeram lá de Mariantal, nos auxiliaram, né? Um distrito vizinho nosso, ali, o Rotary também em si ajudou com a sua campanha, né? A Igreja Adventista, enfim, são várias pessoas, né? Ali os alunos da escola da localidade da Serrinha, pela doação enviada a essa equipe gloriosa que eles estavam desenvolvendo o seu trabalho, né? Fora ali que chegou cobertor, alimentos, utensílios domésticos, gêneros de primeira necessidade, materiais de limpeza, enfim, né? Foi um sábado e um domingo que eu passei ali no sábado. Ali também encontrei o vereador João Gilmar, que estava ali, o vereador Toninho, e no domingo, novamente à tarde, passei ali porque tem algumas pessoas no qual me mandaram aí pelo meu WhatsApp para pegar algum material. Eu não me senti no direito de pegar material algum, porque eu me sinto assim, ao momento que eu vou e ajudo uma determinada pessoa, onde nós temos aproximadamente quase 3.000 pessoas, uma pessoa veio e vai dizer, por que o vereador está me atendendo a minha pessoa e não me atendeu? Lá aquele pessoal da localidade de Catanduva do Sul, aproximadamente quase 60 famílias foram atingidas naquela localidade também, que recebeu o apoio da nossa administração dentro do que era possível, né? Então eu digo assim a vocês que realmente foi um estrago muito grande dentro do nosso município, e eu não posso aqui vir fazer uma crítica à nossa administração por aquilo que ela não esperava. E nem eu esperava, e nenhum dos senhores, e nenhum amigo nosso esperava que iria acontecer essa fatalidade no nosso município. Mas eu quero dizer assim, que a nossa administração, dentro da sua possibilidade, eu gostaria de mais, dentro da sua possibilidade, ela tem lutado para procurar atender a essas pessoas. E lá eu estive com o vereador Carpegiani no sábado, o vereador Toninho, e eu não vejo assim a questão hoje de cobrar nada do nosso município, nada da nossa administração, mas sim auxiliar. Agora, depois que passar essa turbulência, de ser liberado o fundo que tem da Defesa Civil, para que seja usado em benefício dessas pessoas, aí eu me sinto no direito, como os senhores, da gente fiscalizar quem são as pessoas que foram beneficiadas, né, nesse sentido. Mas eu gostaria aqui, senhor presidente, nessa noite, que ficasse esse registro nessa casa, nessa tribuna, da minha pessoa. E que no qual eu gostaria que também, da mesma forma, como a minha, como a de vocês, e como lá o vereador Carpegiani
fez um comentário comigo que nós deveríamos ajudar. Eu falei no sábado que eu ajudaria o Departamento da Ação Social e a Defesa Civil com R$1.000. Então eu fiz um cálculo, senhor. Se cada um de nós aqui dá 1.000, dá 9. O prefeito dá 1.000, dá 10. O vice-prefeito dá 1.000, dá 11. Né? Não deixa de ser um auxílio a essas pessoas que tanto precisam. Mas quero que fique registrado nesta tribuna que eu não respondo pelos meus pais, eu posso responder pela minha pessoa, né? Quero deixar aqui registrado que eu não vou entregar nenhuma folha de eternite ao seu João, à dona Maria, ao Pedro, ao Zezinho. Mas amanhã eu estou fazendo uma doação à Defesa Civil para que venha auxiliar essas pessoas, que no qual eu devo, quem deve paga, mas que no qual eu não posso entregar. São 100 folhas de eternite que eles vão entregar na mão do coordenador da Defesa Civil, o Tchep, para que ele retire e que ele faça a doação junto com aquilo que o município também está cedendo, para que a gente possa atender os nossos irmãos nesse momento tão difícil na vida de cada um. Né? Então, eu acredito, como legislador dessa casa, aquele cara polêmico, aquele cara da voz, que muitas vezes diz assim: não, eu posso ter tudo, mas eu tenho o meu lado bom dentro do meu coração, das pessoas que realmente merecem e que no qual eu tenho respeito. Então, aqui eu deixo registrado. Então amanhã o Tchep vai retirar 100 folhas de eternite, onde eu vou levar a nota, para ele contribuir com a nossa administração. Né? Então isso também não é favor, isso é uma obrigação minha como legislador, de procurar atender o meu semelhante, o meu próximo, que precisa desse apoio e de a gente ser solidário a eles. Então seria isso, senhor presidente. Muito obrigado ao senhor, aos meus pais, à senhora vereadora, os mais presentes, a você que me acompanha aí pela online. Uma boa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, vereador Silvio. Passamos a palavra ao vereador Gilmar Carpegiani. Boa noite, senhor presidente, demais vereadora, vereadora Simone, aqui presente. A gente vai falar aqui, a gente deveria falar de coisas boas, né? Mas nós vamos falar aí de trajeto que o nosso município aí teve. Igual os colegas vereadores, cada um deu a sua parte. É muito difícil, né? Para aqueles que perderam quase tudo, né? Somente não tinha colchão, não tinha cobertor, né? E a gente sabe que a dificuldade é grande. Se fosse uma pessoa, quantos que ligou para mim, isso é muito dolorido, porque é difícil eu levar lá, se for lá, ajudar com um ternite, cobertor e os enguidados precisando. E a gente, nisso aí, cada um fez sua parte, né? E eu acho que é muito difícil aquelas pessoas que perdeu, mas eu espero aí, acho que todo vereador deu sua parte, né? Muitos vezes criticam, dizendo que o vereador esqueceu, porque no momento difícil poderia ligar para a gente comprar ternite, e as coisas às vezes não é assim. Se fosse uma casa, duas, a gente fazia com o coração. A gente só tem que pedir para que Deus, esse dia não chove, né? Para essas telhas vir e resolver os problemas de muitos que estão encamados aí. Eu sei que está precisando urgente, eu sei que a lona em momento resolveu, mas com muita chuva ela não vai resolver. Então a gente espera aí que venha essas teias. Eu sei que nós temos hoje um fundo também municipal, né? Já foi, o chefe já estive conversando com ele, de Defesa Civil, ele disse que já foi cotado aí, né? Acho que o valor de 40 mil, o Fabinho também, o vereador, estão sabendo também, para que venha essas ternites, para que pelo menos que as pessoas que estão encamadas, aqueles que mais precisam, né? Faça essa cobertura. Eu sei que não vai resolver, que é muita teia. O presidente aí falou comigo, acho que sexta, liguei para você, né? Muita gente ligando aquela hora da chuva. Você falou que acho que passa 10 mil teias, é isso?
é um valor alto, sei que é difícil, né? Uma tragédia que pega gente, município contra a pé, né? E eu acho que aos poucos vai resolvendo. Mas sim, também que o Executivo, espero que não demora, né? Porque se nós formos esperar a Defesa Civil, do Governo do Estado, né? Tem que fazer um levantamento para vir. E hoje tem um pouco de recurso no nosso município, propõe também, né, presidente, da Câmara, se for preciso, não sei se existe legalidade nisso aí, mas que ajudasse o município de evolução dessa casa de lei. Então, eu acho que cada vereador fez sua parte. Teve muita gente, sabe que quando a gente fala de uma tragédia assim no município, teve muitas pessoas que doaram, né? Ontem mesmo, veio uma pessoa lá de Curitiba e trouxe ali cesta básica, eu entreguei ontem também no ginásio, daí está instalado. Puxa, isso aí foi uma vez, estão precisando, um monte de gente precisando de alimentação que não tinha. Então tem muita gente que tem coração bom, eu sei que cada um tem esse sentimento, às vezes não vai ter a sua residência, mas sofre igual a eles também, porque a coisa mais triste nós dormir num lugar tão bom, né, sem chuva, e aquelas pessoas não têm um colchão para se deitar no cobertor. A gente fica muito triste, eu acho que não só nós, no nosso município, eu tenho certeza, o Executivo dedicou muito, estive lá, cada um deu sua parte, né? Chefe, o pessoal ali trabalhou a noite inteira, resolvendo com seu encerado, arrumando a lona, mas a lona às vezes leva com vento, retira, tem essas dificuldades, mas espero que a gente não pode, nós como nós, balizar, né? Quando que vai vir essa cisternite, mas esperando que quarta-feira, eu acho que já vem um bom tanto aí, igual o vereador Silvio falou, eles estão aí também agora, depois para cobrar, não demorar muito essas folhas de cisternite, para que essas pessoas façam só cobertura. Depois disso vem muitas coisas que tem para trás aí, que é colchão que perdeu, é cobertor, né? Tantas mais coisas aí, e alimentação. Mas o primeiro passo é a cobertura. Então, se vocês quiserem, muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador Carpegiani. Queria só também completar o que os vereadores falaram. Contra a força da natureza, não tem o que fazer. Foram 10 minutos de chuva torrencial, talvez uns 3 minutos de pedra. E atingiu mais de 880 famílias, como foi dito em plenário. Na quarta-feira à noite, senhor, foram cadastrados mais de 350, só na quarta-feira à noite. Parabenizar toda a equipe, todas as pessoas, a equipe da prefeitura, como o senhor falou, e também as pessoas, até as próprias pessoas que foram atingidas, cara. Enquanto a gente circulava nos bairros onde tinham sido maior os estragos, os vizinhos, um ajudando o outro, tentando socorrer um ou outro, e apesar do nosso município ter sido um dos 3 municípios mais afetados pelas pedras, na estatística da Defesa Civil do Governo do Estado, o Ponteiro está entre os 3 mais atingidos. Nós não tivemos nenhuma família que tenha ficado desabrigada. E esse foi um dos motivos que na quinta-feira à tarde, por volta das 4h30, onde tinha uma reunião da Defesa Civil, que não foi decretada pelo Governo do Estado, calamidade pública e contenda, porque não tinha família desabrigada. Fato esse que aconteceu pela solidariedade entre vizinhos, parentes, amigos, e pela própria ação, que mesmo com pouco recurso e até um pedido do chefe que falou, puxa, às vezes tem que acontecer uma tragédia como essa para as pessoas darem importância para a Defesa Civil, que muitas vezes ele acaba se sentindo até sozinho quando acontece um alagamento pontual em algum local ou alguma outra coisa que ele tem às vezes que se virar sozinho. Como o nome diz, Defesa Civil, acho que cabe a nós, que eu digo vereadores, população que está aqui, as pessoas que nos assistem, de nós pensarmos como que a gente deve estar sempre preparado pro improvável, que é o que aconteceu. Mas o trabalho continua da administração, da Defesa Civil, em prol principalmente daquelas pessoas que se encontram em maior situação de vulnerabilidade, aquelas pessoas que fazem parte do programa da Bolsa Família e também da família paranaense, que são as pessoas que têm maior dificuldade dentro do município. Mas também a prefeitura, em momento nenhum, naquela hora de correria, Silvio, se negou
a atender até aquelas famílias que têm mais posse, porque nós somos todos iguais, não tem diferença. Que também, pelo horário da noite, não tinha condição de buscar um recurso em uma loja ou em outra coisa. Foi distribuído de forma igualitária a todos. O pedaço de lona de 4x6, que era o que dava para a gente tentar dividir entre todos de forma igual. Então, né, eu acho que a palavra que tem que ficar como um aprendizado para nós chama-se solidariedade, que foi expressada inclusive pelos que também tiveram suas casas destruídas pela essa chuva. Gostaria também de... Mas, se eu fizer só por favor, uma colocação. E onde eu moro, na nossa localidade, ali mora o Miguel Taborda, ali temos a empresa de Paulo Vivo, ali nós temos aquele restaurante do Paraíso, ali nós temos o Geré, que produz aquela batata frita, né? Então se veja bem a nossa localidade, no qual eu moro, né? Eu perguntei para uma pessoa, para quem que eu tinha que reclamar? Eu tinha que reclamar somente para mim. Nós ficamos 40 horas sem luz. O mesmo vendaval tão forte que ele roubou 2 postes na nossa localidade. Isso na sexta-feira, que eu estive na Copel conversando com o gerente, o GCE, que veio 3 equipes do norte do Paraná, de Londrina, que chegaram na sexta-feira para dar apoio para o município de Contenda e Alapa. Então nós ficamos 40 horas, a luz voltou naquela localidade, não só para mim como cidadão, mas para aquele empresário da Solo Vivo. Olha, o prejuízo, o Geré estava pulando de bravo, e com razão, né? O prejuízo dele foi grande. No restaurante Paraíso, assim, são várias pessoas, tanto no lado industrial, empresarial, como pessoas da população, o agricultor, teve pessoas ali que tem os mordós que perdeu tudo, perdeu sorvete, perdeu carne que estava no freezer, entendeu? Então o prejuízo foi grande. E a gente vê como que ali, aquele povo, fiquei imaginando, né? Calado, esperando que a gente conseguisse. É importante a gente ser solidário, né? A todos os momentos. E nós aí também passamos. Não vou dizer que atingiu o telhado de todos, né? Alguma coisa ocorreu, né? Mas você ficar 40 horas sem luz, eu brinquei com algumas pessoas. Deus o livre, nós ia brigar, e nós tivemos que aguentar, né? Só porque fica registrado também isso, eu tive a oportunidade de viver com o Pedro Augusto, com meu filho, que estava junto comigo na hora que aconteceu a chuva, e que foi, eu acho que um aprendizado tanto para ele e para mim. A gente, na hora que aconteceu, que a gente se direcionou para a Delta para tentar ajudar, inclusive porque nós tínhamos reunião no Rotary na quarta-feira às 19 horas, próximo ao fato que aconteceu. Daí a gente foi com o Jeff até a Delta, e algumas pessoas me ligando das comunidades. Eu falei: Pedro, vamos dar um giro nas comunidades para avisar o pessoal que nós vamos estar aqui na Delta, para que as pessoas saibam para onde eles têm que ir. E a gente se direcionou lá para o Habitar Brasil e paramos em várias casas. E lá a gente viu pessoas que tinham, né, às vezes na família, uma pessoa com necessidade especial, um cadeirante, em baixa chuva, uma pessoa que estava acamada, sem condição de sair da cama, sendo coberta com uma lona e chovendo, né, porque a telha estava toda quebrada. E ele falou para mim: pai, quantas pessoas estão sofrendo? Naquela correria, a gente fazendo aquilo, a gente nem se lembrou da casa da gente. E por volta das 10 horas a minha sogra me liga: aonde vocês estão? Vocês não vêm para casa, porque a nossa casa estava toda alagada. Mais de 52 furos na casa. E para minha surpresa, e até me emociona de falar, o Pedro, que tem 15 anos, virou para mim e falou assim: pai, mas a nossa casa é grande e tem lugar que não está molhando. Vó, vamos arrastar as coisas tudo para aquele lado, e pai, vamos voltar para a Conteira, que tem muito mais gente precisando muito mais do que nós. 15 anos de idade. Então, essas coisas têm que ficar gravadas para a gente, que a solidariedade
e fazer o bem, não importa a quem, acaba sempre trazendo benefício para a gente. É duro, é um momento triste, difícil, mas que eu quero agradecer imensamente a todos que já foram citados aqui, a administração, as pessoas, enfim. Eu acho que juntos nós somos muito mais fortes e podemos superar todos os obstáculos que aparecem. Então que fique essa palavra, solidariedade, no coração de cada um de nós. Essa não foi a primeira e não vai ser a última fato que pode acontecer no nosso município. E vamos pensar de que forma que a gente pode estar colaborando com a Defesa Civil, né, e com a sociedade civil organizada, para que a gente possa estar sempre superando da melhor forma possível. A lona, que parece tão insignificante, naquele momento era uma coisa primordial, necessária e fundamental para que abrigasse aquelas pessoas, mesmo que de forma muito precária, e evitou a questão dos desabrigados no município. Não precisou nenhuma família ser deslocada ao ginásio de esportes, onde estava previsto até para receber essas pessoas, apesar que o ginásio também foi danificado e tinha goteira lá também. Mas eu acho que parabéns a todos. A ação social ficou de plantão, mesmo o prefeito não estando na cidade, a gente estava sempre em contato e ele se disponibilizou também a que a gente visse junto à contabilidade o que fosse preciso comprar, o que fosse preciso fazer para atender. Infelizmente, na quarta-feira, na quinta, foi só correria, na sexta já o material está vindo, e eu tenho certeza que o Poder Executivo, junto com o Legislativo, vai estar buscando soluções para atender todas as pessoas, inclusive como essas questões que foram levantadas durante esses dias, até da possível devolução de recursos que a Câmara tem como economia, volta para o Executivo, para o Caixa Livre, e daí o prefeito, se houver necessidade, durante todos esses dias eu coloquei a Câmara à disposição, para caso necessidade de alguma sessão extraordinária ou qualquer coisa que fosse preciso fazer para que atendesse essas pessoas de forma legal, para que a gente tivesse agilidade. E eu quero agradecer publicamente a todos vocês que estavam de prontidão para que, se fosse necessária essa sessão extraordinária ou até qualquer outro tipo de ação fosse feita. Não poderia também deixar de expressar os meus sentimentos a toda a família do seu Valdivino Gaspar, né, que faz parte da história de Contenda, 95 anos aí na cidade. O falecimento dele todos nós sentimos, então fica a minha solidariedade e também a família, os sentimentos de pesar pelo falecimento do seu Valdivino. Sendo isso, também acerca que eu gostaria de falar, antes de encerrar, eu gostaria de comunicar também que dia 27/9, às 10 horas, vai haver uma audiência pública aqui na Câmara, que o assunto que vai ser tratado é a prestação de contas referente ao cumprimento das metas fiscais pelo Executivo no segundo quadrimestre de 2019. Também a prestação de contas da saúde referente ao segundo quadrimestre. E também a apresentação, a discussão e a conclusão do projeto de lei do orçamento para o exercício de 2020. Então fica todo mundo aí avisado e convocado para a audiência pública no dia 27/9, às 10 horas, aqui na Câmara Municipal. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, agradeço a presença de todas as pessoas que estão no plenário, as pessoas que nos assistem online e também aos vereadores. Declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 30 de setembro de 2019, em horário regimental. Obrigado a todos e uma boa noite.